As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É tempo do advento, o Senhor vem ao nosso encontro. Vivamos este caminho passo a passo com Maria, Mãe de Deus e nossa discípula exemplar, que nos congrega agora e nos inspira para vivermos como discípulos e discípulas o novo caminho do povo de Deus rumo à salvação. É tempo de expectativas e de esperanças. Esperanças que não decepcionam porque estão alicerçadas na palavra de Deus, no cumprimento de sua promessa. Acolha agora de coração esta palavra santa, seguindo o caminho da humildade e da confiança de Maria, a Senhora da Esperança. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amado irmão, amada irmã, esse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a genealogia de Jesus, nos desafia e nos surpreende exatamente por ser uma longa lista de nomes. É para que nós compreendamos que Deus, nosso Pai, insere nesta história, a nossa, a minha, a sua história, na história da humanidade, o nascimento de seu Filho, Senhor e Salvador. Nada é mais extraordinário. Extraordinário é, portanto, esta entrada de Deus por amor a nós, pelo seu Filho, que assume a nossa condição igual a nós em tudo, exceto no pecado, para ensinar-nos que a nossa história precisa ser construída não como história de deliberações inadequadas, não como uma história de condenação, mas como uma história de salvação. Eu compartilho com seu coração com alegria a beleza de uma das cartas de São Gregório Magno, Papa, no século V. Ele comenta assim: de nada serve afirmar que nosso Senhor, Filho da Virgem Maria, é verdadeiro e perfeito homem, se não se acredita que ele também pertence a essa descendência proclamada no Evangelho. Quando Mateus escreve livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e a seguir apresenta a série de gerações desde os primórdios da humanidade até José, com quem estava desposada a mãe do Senhor, nos chama a compreender a lição bonita de que a nossa história é uma história de salvação. São Lucas, no seu Evangelho, percorrendo em sentido inverso a ordem dos descendentes, chega ao começo do gênero humano para mostrar que o primeiro e o último Adão têm a mesma natureza. São Leão Magno comenta: com efeito, seria possível a onipotência do Filho de Deus para ensinar e justificar os homens manifestar-se do mesmo modo que aparecer aos patriarcas e profetas, como, por exemplo, quando travou uma luta ou manteve uma conversa, ou quando aceitou os serviços da hospitalidade a ponto de tomar o alimento que lhe apresentaram. Mas essas aparições
Eram imagens, sinais misteriosos que anunciavam a realidade humana do Cristo, assumida da descendência daqueles antepassados. Nenhuma daquelas figuras, entretanto, poderia realizar o mistério da nossa reconciliação, preparado desde a eternidade, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a Virgem Maria, nem o poder do Altíssimo a tinha envolvido com a sua sombra. Meu irmão, minha irmã, a sabedoria eterna não edificara ainda a sua casa no seio puríssimo de Maria para que o Verbo se fizesse homem. O Criador dos tempos ainda não tinha nascido no tempo, unindo a natureza divina e a natureza humana numa só pessoa, de modo que aquele por quem tudo foi criado fosse contado entre as suas criaturas. Se o homem novo, revestido de uma carne semelhante à do pecado, como lembra Paulo na carta aos Romanos, não tivesse assumido a nossa condição envelhecida pelo pecado, se ele, Cristo, consubstancial ao Pai, não se tivesse dignado ser também consubstancial à Mãe e unir a si nossa natureza, com exceção do pecado, a humanidade teria permanecido cativa sob o jugo do demônio e não poderíamos nos beneficiar do triunfo do vencedor, se esta vitória fosse obtida numa natureza diferente da nossa. Dessa admirável união, brilhou, portanto, o sacramento da regeneração, para que renascêssemos espiritualmente pelo mesmo Espírito por quem o Cristo foi concebido e nasceu. Esta é a festa do Natal, esta é a grande alegria que deve encher nossos corações e nos fazer viver diferentes, qualificados, solidários, sempre fraternos. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles que temos obrigação de orar por eles. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa no alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e força e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira